Este vídeo se refere à resolução da atividade número 3, custos para tomada de decisão. Nessa atividade, nós inicialmente contamos com uma empresa, onde a diferença agora é que ela fabrica 3 produtos, diferente dos exercícios anteriores, que nós usávamos 2, mas apenas para efeito de aplicação dos conceitos, porque, obviamente, uma empresa pode ter muito mais produtos que esse, inclusive tem empresas que têm milhares de produtos, mas aí se trabalha com linhas de produtos, né? Mas todos eles merecem e devem ser devidamente comparados e calculados. No caso aqui, esses 3 produtos, nós temos a seguinte informação, que a empresa ela fabrica e comercializa por mês 400 unidades do produto X, 200 de Y e 300 de Z. Essas informações significam que ela produz e vende a mesma quantidade, tá? Ela não forma estoque de maneira planejada. E aí continua, os quais são vendidos respectivamente por 2.800, 4.000 e 5.200. Lembrando que esses são os preços de venda ao consumidor. Sobre esses preços, incidem impostos no valor de 10%. Significa que dentro dos valores aqui apresentados já contém o valor dos impostos. Os custos variáveis estão neste quadro aqui abaixo. Aí tem os produtos X, Y, Z. Aqui nós temos a distribuição mão de obra, matéria-prima e componentes, quantidade de horas necessárias para se consumir X, quantidade de horas, valor da hora, né, consumida, matéria-prima, quantidade, o volume necessário para se produzir uma unidade, o valor do quilo, né, dessa referência, e no caso, componentes, R$ 300 de componentes. Então, nós temos aqui esses três elementos de custos, tá, colocados individualmente pelo valor consumido. Depois nós temos os representantes comerciais recebem 5% de comissão sobre o preço de venda líquido. O que significa isso? Significa que é uma despesa, não é custo. Despesa porque o produto já foi elaborado, isso faz parte do processo de venda, tá? Custo somente no processo produtivo. E a empresa paga mensalmente 54.000 referente a aluguel do prédio administrativo e 200.000 do galpão industrial. Ou seja, ela paga dois prédios, é o mesmo contrato, ou pode ser contratos diferentes de aluguel, tanto faz. Entretanto, o primeiro aluguel é referente a um prédio administrativo, logo a gente vai considerar uma despesa, e o segundo aluguel é do galpão industrial, que é do processo produtivo, logo a gente vai considerar isso um custo fixo. Os demais custos fixos mensais totalizam 580.000 e as demais despesas fixas somam 196.000. O imposto de renda é 30% sobre este lucro. E aqui nós temos a primeira solicitação, que é a margem de contribuição unitária de cada produto. Então nós temos o produto X, margem de contribuição, preço de venda líquido menos custos e despesas variáveis. Nós temos todas as informações já disponíveis no enunciado. Preço de venda 2.800, imposto 10%, então o preço de venda líquido é o preço de venda ao consumidor menos o imposto, menos os custos e despesas variáveis. Então nós temos 3 elementos de custo que representam vamos pegar aqui, a mão de obra, matéria-prima e componentes, que eles estão representados. Mão de obra, 12 horas vezes 25, matéria-prima, 8 quilos vezes 50 e componentes que já está no valor nominal. Só que não é só custo, tem que colocar despesa variável, que a gente tem a informação que para cada unidade vendida, 5% do preço de venda líquido, ele é destinado como forma de comissão ao vendedor. Então é uma despesa sobre o preço de venda líquido. Esses 2.520 é o resultado dessa conta aqui, 2.800 menos 280. Somando tudo, isso vai dar uma margem de contribuição 2.520 menos 1.126, que dá 1.394. O mesmo raciocínio nós fazemos para Y e para Z, né, com a relação às tabelas, né, com os dados aqui presentes e os 5% de comissão. Então, nós vamos ter Y totalizando uma margem unitária de contribuição 1.420 e Z
2.346. Então, nós temos já as 3 margens de contribuição que são as solicitadas pelo exercício. No item B, pede-se a margem de contribuição total de cada produto. Ora, esse é muito fácil, nós temos a margem de contribuição unitária que nós já calculamos, basta agora multiplicarmos pela quantidade vendida. Não vão confundir com quantidade produzida. Neste caso aqui, coincidentemente, o que produziu, vendeu. Mas para se calcular a margem de contribuição total, é aquilo que se vendeu, porque o nome diz margens de contribuição. Você só vai contribuir com a empresa quando você vender. Então, é o que entra na empresa. Se você produziu e não vendeu, está parado no estoque, você não contribuiu nada, tá? Então, margem de contribuição total. No caso do X, 1.394, que é a margem de contribuição unitária, vezes 400 unidades que foram vendidas, 557.600, Y, 1.420 vezes 200 unidades vendidas, dá 284.000, e o Z, mesmo raciocínio, margem de contribuição unitária 2.346 vezes 300 unidades vendidas, 703.800. Tá? Estas são as margens de contribuição unitárias. Elas estão apresentadas aqui de maneira separada. Para nós calcularmos já o item C, no resultado líquido mensal pelo método de custeio variável, o primeiro item, que é a margem de contribuição total da empresa, basta nós somarmos as 3 margens. Então, nós vamos somar as 3 margens, a margem de contribuição total é a soma das 3 margens, isso vai dar 1.545.400. E aí nós temos custo fixo, né, que é dado o aluguel, 200.000, mais outros custos fixos, 580, 780.000, despesas fixas, 54.000 do aluguel do prédio administrativo, mais outras despesas, 196.000, isso dá 250.000. O lucro antes do imposto de renda, né, a soma dos dois, 515.400. 30% é o valor que já é colocado aqui, ó, como referência do imposto de renda, está no enunciado. Então, se está informando, a gente vai tirar 30%, somente se o LAIR, né, se o lucro aqui no resultado operacional, se ele for positivo. Se ele for negativo, obviamente, não se vai tirar imposto de renda de prejuízo. E o lucro líquido é a diferença, 360.780. Esse valor aqui, ele vai ser considerado, 360.780, esse lucro, ele vai ser exatamente o mesmo valor se nós tivéssemos calculado pelo custeio por absorção. Por quê? Porque não teve formação de estoque. Tudo que a empresa produziu, ela vendeu. Então, toda a diferença dos métodos de custeio variável e o custeio por absorção, que seria o rateio do custo fixo, que fica preso nos produtos em estoque, isso não ocorreu. Então, os resultados serão necessariamente iguais. No item D, pergunta-se qual será o melhor mix de produção, ou seja, aquele que proporcionará o maior resultado líquido no mês. Ou seja, mix é combinação de produtos, mas em qual momento? Quando existe uma restrição produtiva. Então, quando você tem uma restrição produtiva, você tem que ver quais dos produtos eles terão a melhor combinação possível para maximizar o resultado. No caso aqui, a restrição é 6 toneladas. Então, a empresa tem, em determinado período, somente 6 toneladas de matéria-prima. É a mesma matéria-prima para se produzir X, Y e Z. Não são matérias-primas diferentes. Os 3 produtos consomem o mesmo tipo de matéria-prima, logo você tem que distribuir essas 6 toneladas para aqueles que vão trazer mais contribuição para a empresa. Mas tem agora no cálculo, nós temos que entender o seguinte: não basta nós olharmos qual é o que tem maior margem de contribuição unitária. Porque daí nós olharíamos aqui e falar, o X tem 1.394, o Y é maior que o X e o Z é maior ainda, teria 2.346 por unidade. Então eu vou privilegiar Z. Não, cuidado, porque a ideia é cada fator restritivo vai afetar esse cálculo de uma maneira. A gente tem que agora fazer o seguinte método. A gente tem que pegar
o valor da margem de contribuição unitária e dividir pelo fator restritivo. Esse é o cálculo que tem que ser feito para se identificar qual dos produtos vai apresentar a melhor relação dada a restrição, a melhor relação de lucro dada a restrição, tá? Então, no caso de contribuição, né? A margem de contribuição de X é 1.394 dividido por 8. O que a gente está usando aqui? Quilos, porque a margem de contribuição é em cima do volume da matéria-prima. Se nós tivéssemos uma restrição, não no volume, mas, por exemplo, na quantidade de mão de obra disponível, de horas de mão de obra disponíveis. Então, a gente não usaria 8, a gente usaria o fator restritivo, né, que nós teríamos para saber qual é a margem de contribuição por hora. No caso, esse resultado aqui, 8 quilos, ele dará a margem de contribuição por quilo. Esse é o resultado que a gente tem que ver, dada a restrição. Então, o produto X, por quilo, tem uma margem de contribuição de 174,25. O produto Y, no mesmo raciocínio, tem 88,75 e o Z, 195,50. Neste caso, o produto Z terá um fator restritivo, né, dado o consumo que ele tem e a relação com a margem de contribuição dele, nós vamos entender que o Z é aquele que deve ser privilegiado por este motivo. Não é porque aqui na margem de contribuição unitária ele teve o maior valor. Ele poderia ser o menor valor. Só que, dependendo da relação de consumo que ele teria aqui de matéria-prima, se em vez de 12 ele consumisse, sei lá, 20, claro que ele não seria o melhor produto para ser priorizado. Então, a gente vai trabalhar sempre com o produto que será priorizado, dado o fator restritivo. Nesse caso, o Z, em primeiro lugar, ele vai receber a preferência de produção. Se sobrar matéria-prima, a gente vai para o segundo maior aqui dessa relação, que foi o X, e o terceiro, o último, né, seria o Y. Se sobrar matéria-prima, a gente direciona para Y. Então, quem vai receber prioridade vai ser o produto Z. Como a empresa, ela faz, aqui está colocado, né, isso que a gente está conversando, está escrito aqui, como a empresa, ela tem uma produção regular de matéria-prima de 10 toneladas, vejam que se ela produz 400 unidades de X, 200 de Y e 300 de Z. No mundo sem restrição, num período sem restrição, ela consumiria 10 toneladas. Agora ela só tem 6. Como é que ela vai distribuir agora? Já identificou que é o produto Z. O Z consome quanto? O Z ele vai consumir, numa produção regular, dada a demanda que ele possui, 300 unidades, né, que seria o que normalmente produziria, vezes 12 quilos, consumiria 3.600 quilos, 3 toneladas e 600 de produto, né, de matéria-prima aqui. Cobre os 6.000? 6.000 cobre, então a gente vai produzir integralmente as 300 unidades de Z. Destes 6.000 disponíveis, produzimos Z, sobrará quanto de matéria-prima para destinar para os próximos produtos? 6.000 menos 3.600, 2.400. Qual é o segundo produto com maior contribuição por fator restritivo? É o X. X consome 8 quilos por produto. Quantos produtos geralmente o X produz? 200. Se o X... Aqui. Desculpa, 400. Se o X produz 400 quilos vezes 8, o X produz normalmente 3.200, mas agora só tem 2.400 disponíveis. Então, a gente vai produzir tudo que resta para o produto X. Então, a gente vai produzir 2.400 quilos. Como ele consome 8 quilos, 2.400 dividido por 8 dá para produzir 300 unidades de X, ou seja, 100 a menos do que normalmente se produziria. E acabou a matéria-prima, ou seja, o produto faltou produzir, né, o que a demanda consumiria de X, 100 unidades, e o produto Y não será produzido, dado que
não tem mais matéria-prima para a produção e ele não seria aquele que melhor contribuiria aí no processo. Então a gente vai consumir exatamente o quê? 300 unidades de Z, que foi o produto priorizado, e deu para produzir 300 unidades de X e não vai produzir nada de Y. Então esse é o melhor mix de produção, dada a restrição deste período. Ela terá um impacto no resultado, claro, vai vender menos, vai produzir, vai vender menos, ela vai ter um resultado menor do que ela costumava ter, mas, dada a situação, é o máximo que ela conseguiria ter de resultado. Na letra E, a gente vai calcular exatamente isso, tá? Qual será o impacto do lucro na empresa com essa limitação, pelo método de custeio variável. Então, basta a gente seguir o mesmo raciocínio, né? Margem de contribuição total, X, Y, Z. X nós produzimos parcialmente, Y não produzimos e Z nós produzimos tudo, tá? Então está aqui resultado. Margem de contribuição de X, 1.394. Quantos produtos foram possíveis produzir e vender? 300. 0 de Y e 300 unidades de Z, que foi possível produzir e vender. Então isso dá uma margem de contribuição total de 1.122.000, que está aqui. Essa é a nova margem de contribuição. Custos e despesas fixos, a gente não tem alteração, porque independe da quantidade produzida. Pode-se produzir 0 ou pode-se produzir até com uma capacidade, no limite da capacidade. Se pagará exatamente isso de custos e despesas fixos. Então, nós temos os mesmos valores que nós tínhamos antes, 780.000 e 250.000, vou mostrar aqui, 780 e 250, né, que é o cálculo de custos e despesas fixos. Isso dará um LAIR 92.000, foi positivo, então será cobrado imposto de renda. Vai se incidir aí 30% de IR, de imposto de renda, e a empresa terá no período R$ 64.400 de resultado. Tá? Então, esse resultado é com o fator restritivo. Qual é o impacto que nós temos? O impacto é a diferença. Se no mês que não tem nenhum tipo de restrição, produzindo e vendendo aquelas quantidades médias, o resultado líquido é 360, 780, com essa restrição, nós chegamos em 64.000, ou seja, a diferença dos dois dá 296.380. Esse é o valor nominal do impacto. E para nós identificarmos percentualmente qual é a diferença, basta nós pegarmos esse valor aqui, né, e dividirmos pelo valor inicial, 360, 780, que era o lucro, né, que a empresa teria sem a restrição. Dividindo 82,15. Significa que a empresa teve um impacto de uma redução, na verdade, de 82,15% de seu resultado. Então, qual é o impacto, qual é a redução gerada por essa restrição de se usar 6 toneladas de produção e não 10? O impacto gerado foi 82,15% de redução no lucro. Então, podemos fazer percentualmente uma comparação, que no caso, a empresa produzia normalmente 10 toneladas, vai trabalhar agora só com 6.000. Teve uma redução aqui de 10 para 6, né, de 4 toneladas, valor original 10, né, 40% que teve de redução de volume físico. Esses 40% de redução de volume de matéria-prima impactaram em 82,15% o resultado da empresa. No item F, em um período sem limitação, ou seja, sem essa restrição de fatores, quantas unidades do produto X somente a empresa deveria vender para atingir o ponto de equilíbrio contábil? Aqui a gente já introduz a ideia de ponto de equilíbrio. Vamos supor que a empresa vá, neste período, produzir única e exclusivamente o produto X. Tá? Qual deveria ser o volume produzido e vendido de produto X
para que ela conseguisse cobrir todos os custos e despesas, e aí tudo, é custo variável e custo fixo, despesa variável, despesa fixa. É o chamado ponto de equilíbrio. E aí o cálculo é muito simples. Basta nós, o ponto de equilíbrio, usando somente o produto X, basta nós identificarmos quais são os custos e despesas fixos totais, esse a gente tem também, né? 780 mais 250, dividido pela margem de contribuição de X, que é aquele valor excedente que o produto traz para a empresa. Quanto de produto, né, tem que ser vendido para se cobrir todos os custos e despesas. Como aqui dentro já tem os custos e despesas variáveis, eles já foram retirados, por isso que a gente só considera custos e despesas fixos aqui. Isso dará cerca de 739 produtos a serem vendidos. A gente sempre arredonda para cima, ponto de equilíbrio, tá? Então, para a empresa ter o ponto de equilíbrio dela satisfeito, ou seja, um lucro igual ou próximo a zero, ela tem que vender 739 unidades de X, aí cobriria todo o volume dela. Mas veja, ela teria que vender 739, mas no mercado não necessariamente vai absorver os 739, tanto é que ela produz, isso já é dado aqui desde o do enunciado, né? Ela produz 400 unidades de X, ou seja, ela produz talvez pelo limite de capacidade ou talvez pela demanda de mercado, é a estratégia dela. Será que ela conseguiria produzir 739? Isso é outra coisa, tá? Então, se ela operasse somente o produto X, ela teria que vender 739 unidades, ok? Então, esse é o chamado ponto de equilíbrio, aonde o lucro dela, o lucro total de receitas menos despesas, isso seria zero. Tá? No item FB, né? Se os diretores da empresa desejarem que o lucro antes do imposto de renda, né, o LAIR, seja 100 mil, qual deveria ser a quantidade de produto Y, somente Y, que ela deveria vender? Ou seja, no primeiro item, no FA, nós vimos só qual seria o ponto de equilíbrio chamado contábil. Nesse item FB, nós estamos agora com uma quantidade de resultado operacional, né, que seria o LAIR, antes do imposto de renda, para a empresa chegar nele. A empresa quer ter 100 mil de resultado antes do imposto de renda. Quanto que ela tem que vender se ela comercializasse só o produto Y? Esse tipo de cálculo é o ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio contábil é quando o LAIR, no caso, é igual a zero. Aqui nós temos um resultado operacional já definido, tem que ser 100 mil. A empresa tem que dar LAIR de 100 mil. E aí é fácil de calcular também. Basta nós usarmos custos e despesas fixos, como nós fizemos no ponto de equilíbrio contábil, acrescentarmos o lucro desejado antes do imposto de renda e dividirmos pela margem de contribuição do produto em referência, no caso é o Y. Tá? Então nós temos 780 mais 250 mil. Agora a gente acrescenta o lucro e divide pela margem de contribuição unitária de Y. Isso vai dar cerca de 796 produtos. Significa que para a empresa ter um LAIR de 100 mil, comercializando somente o produto Y, ela tem que vender 796 unidades. Aqui tem outra informação que é possível considerar também, né, ou calcular o ponto de equilíbrio econômico, considerando o lucro líquido e não LAIR. Claro, porque o lucro líquido ele é decorrência do LAIR, mas aí é uma constante que você tem, né, de 30% no cálculo. Então, nós podemos também calcular o ponto de equilíbrio econômico, buscando saber não o LAIR, mas já depois do imposto de renda, qual deveria ser o lucro líquido. E como nós estamos trabalhando com 30% de IR, de imposto de renda, basta nós calcularmos exatamente o LAIR menos, né, 30% dele, ou seja, 70%. Então, se nós quisermos que a empresa dê um lucro específico de resultado, lucro líquido, basta nós já tirarmos o imposto de renda do LAIR. No caso, 780 mais 250, mais o lucro desejado. Ora, quanto que nós temos de
lucro líquido tendo um LAIR de 100 mil, menos 30%, né, vai dar 70 mil. É só a gente colocar os 70 mil aqui e em vez de usarmos o valor só isolado de 70 mil, a gente vai dividir para o 0,7, que é depois da alíquota do IR. Tá? É o mesmo cálculo lá em cima, só que agora trazendo para o lucro líquido, isso vai dar o mesmo resultado que nós tivemos. Ok? Então, em síntese, se o lucro objetivado for o LAIR, basta somar-se aos custos e despesas fixos, né? Porque a gente já tem ali devidamente informados. E depois dividir pela margem de contribuição, né, do produto que está em voga. Se o objetivo for o lucro líquido, basta dividir pela alíquota do IR e somar ao custo de despesa, ou seja, é o mesmo raciocínio, só que agora a gente vai, é o lucro líquido dividido pela alíquota do IR, no caso aqui nosso 30%, e dividir pela margem de contribuição. E finalmente, na letra C, a gente vai trabalhar um outro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio financeiro. Esse ponto de equilíbrio, ele considera alguns elementos contábeis da empresa que não movimentam caixa. Enquanto no ponto de equilíbrio contábil a gente vai trabalhar com o resultado da empresa integral, e no ponto de equilíbrio econômico também, só que a gente aí acrescenta o lucro desejado, o ponto de equilíbrio financeiro ele é utilizado principalmente para efeito de caixa, de fluxo de caixa da organização. Por quê? Porque tem algumas contas na estrutura da DRE, da demonstração do resultado do exercício da empresa, que elas não movimentam caixa, são lançamentos contábeis. Vou dar um exemplo: depreciação. A depreciação, quando a empresa compra um equipamento, uma máquina, o que ela faz? Ela comprou, ela tirou do caixa, vamos supor que o equipamento tenha custado 1 milhão. Ela tirou 1 milhão do caixa e comprou o equipamento. No balanço da empresa, vai aparecer lá 1 milhão a menos no caixa e vai aparecer na linha equipamentos 1 milhão. E é do mesmo lado do ativo, tá? Então, saiu do caixa e transformou-se em equipamento. Até aí, isso é uma situação contábil que na DRE isso não apareceu. Na DRE isso não apareceu. Foi só uma movimentação do balanço. Saiu de uma conta e foi para outra. Entretanto, existe uma vida útil desse equipamento. Esse equipamento, conforme o tempo vai passando, conforme a produção vai sendo realizada, vai diminuindo a vida útil dele. Então, depreciação é o consumo da vida útil do bem por determinado período. Então, vamos supor que esse equipamento ele tem uma vida útil de 10 anos. Aqui no exercício a gente já vai ver o valor que está escrito aqui. Estou falando genericamente, o equipamento de 1 milhão que a gente está supondo aqui. Imagina que seja 1 milhão com uma vida útil de 10 anos. Então, 100 mil por ano será consumido e lançado como despesas lá na DRE. Neste exemplo aqui, por exemplo, né, há 20 equipamentos. A empresa tem 20 equipamentos que foram adquiridos por 120 mil cada um e que possuem vida útil estimada em 10 anos. Quantas unidades do produto Z, agora a empresa só trabalha com Z, tá? Devem ser vendidas no mês para se atingir o ponto de equilíbrio financeiro da empresa. Lembrando que depreciação é aquela conta que é lançada no DRE, só que de fato isso não vai movimentar o caixa, porque é um lançamento contábil. Isso já aconteceu lá para trás, tá? Isso aí é um movimento de caixa. Naquele período é lançado como despesa, só que não vai sair nada do caixa dela essa despesa. Já saiu quando comprou o equipamento, tá? Então não movimenta o caixa. Então esses 20 equipamentos custaram cada um, né, 120, então o total 2 milhões e 400, com um tempo de vida útil de 10 anos. Se são 2 milhões e 400 de equipamentos com 10 anos de vida, por ano nós teremos um consumo de 240 mil de vida útil, né? Isso aqui é em reais, por ano. Esse é uma depreciação chamada linear, que ela é constante durante o período. Tem outros tipos de depreciação. Tem depreciação acelerada, tem outras modalidades de depreciação, onde não se trata de uma linha,
né, não é uma depreciação, uma redução linear. Ela pode ser exponencial, enfim, ela tem diferentes reduções. No nosso caso aqui, é uma depreciação linear, tá? A gente divide pela quantidade de tempo estimado e pronto. Como as vendas são mensais, então deve-se considerar a depreciação do mesmo período, só que, olha, 240 mil por ano. A gente está fazendo os cálculos por mês. Então, por mês, dá 20 mil, que é a depreciação que essa quantidade de equipamento gera para a empresa. Lançado no DRE 20 mil como gasto, como despesa no mês, só que isso não movimentou o caixa, ok? O ponto de equilíbrio financeiro, ele vai tirar os itens que não afetam o caixa. Então, basta nós reproduzirmos de novo, né? Custos e despesas fixos, 780 mais 250, menos aquilo que não movimenta o caixa, que no nosso exemplo é só depreciação, tem outras contas também. Nesse exemplo aqui é só depreciação, dividido pela margem de contribuição do produto, que no caso é Z, 2.346. Fazendo o cálculo, nós chegaremos numa quantidade de 431 unidades do produto Z, que devem ser comercializadas para a empresa atingir o ponto de equilíbrio financeiro, não econômico, financeiro, ok? Então, esse é o terceiro tipo de ponto de equilíbrio que nós veremos e ele representa para a vida da empresa uma informação bem rica. Nesse exemplo simples, nessa atividade 3, nós estamos fazendo, obviamente, para aplicar o conceito, como se a empresa usasse somente um produto para se atingir o ponto de equilíbrio. Ela pode produzir mais. E aí, o que vai acontecer? Quando esse ponto de equilíbrio ele é calculado na soma dos produtos da empresa. Então, não existe uma resposta só na vida. Quando a empresa tem mais de um produto, né, 2 ou mais produtos, é uma combinação, né, de vendas entre esses produtos. Isso é possível até fazer em programação linear, dá para fazer esses cálculos, mas você vai ter mais de uma resposta, muitas vezes, e essa combinação ela é perfeitamente passível de ser descoberta. No nosso exemplo aqui, um produto só, apenas para aplicar o conceito. E nós finalizamos aqui a nossa atividade 3.